Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Nós estamos hoje, né, gravando sob esse noticiário... Sob fogo, Rocha. Sob esse noticiário avassalador da guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, uma invasão na Europa, não é isso? Tem uma comunidade ucraniana no Brasil, não é, Rocha? Você estava comentando isso aí antes da gente começar a gravação? A comunidade ucraniana no Brasil é grande, tem aí umas 500, 600 mil pessoas espalhadas, tem 30 igrejas. Só que é o seguinte, até brinquei ontem com um amigo meu, e aqui, acho que aqui deve ser em Ponta Grossa, a maior comunidade ucraniana que tem, aquela região ali, que é perto de Prudentópolis, onde tem muito ucraniano. Rocha, só uma dúvida, Prudentópolis é por causa de Prudente de Moraes? Deve ser. Eu não sei não, mas deve ser. Prudentópolis é a principal cidade dos ucranianos no Paraná, não é isso? Aqui no Paraná nós temos uma mania de colocar, de homenagear essas coisas aí. Entendeu? Então, deve ser por causa do Prudente de Moraes. Aliás, em São Paulo tem Prudente também. Tem presidente Prudente em São Paulo. Então, isso é Prudentópolis. Então, é o seguinte, aqui, a comunidade ucraniana ali em Ponta Grossa, o nome é Nova Rússia. Entendeu? Então, para você ver como uma coisa é misturada, porque esses caras vieram todos juntos para cá. Tá? Eles não vieram separados, vieram juntos. Aqui depois, e como era pouca gente, eles se misturaram. Então é difícil você saber quem é russo, quem é ucraniano. Mas eles falam as igrejas. Eu tenho um livro. As igrejas dos russos é a igreja dos ucranianos, entendeu? Eu tenho um livro sobre as igrejas ucranianas do Paraná, um livro de fotos, é lindíssimo, entendeu? É muito bacana. Prudentópolis é o lugar das cavernas também, não é isso? É cheio de caverna, Prudentópolis. Aqui em Curitiba, onde eu moro, no Parque Tingui, tem um monumento aqui, que é um monumento mesmo, uma igreja, uma réplica de uma construção que é em homenagem aos ucranianos, né? Assim como tem lá no Parque João Paulo, homenagem aos poloneses, tem uma casinha lá dos poloneses, então cada lugar tem o dos alemães, né? Só não tem homenagem a negro também, aqui, né, Curitiba. O resto tem para tudo, eles se acham europeus. Não tem um europeu aqui, mas eles se acham europeus. Aliás, o ucraniano nem é europeu, eu digo isso, né? A Ucrânia está fora. Asiático. Da Áustria para frente. Não, eu que chamo a atenção, Edmund Wilson disse que a Europa termina nos subúrbios de Viena. Viena é mais oriental que Praga. Depois de Viena é a Ásia. Mas tudo bem, a gente chama de Europa, leste da Europa. Mas, enfim, é uma confusão. O pessoal daqui tem aí uma entidade que é presidida, acho que o diretor Vitório Sorochuk, um conhecido militante da esquerda aqui no Paraná, foi fundador do PT, dirigente do PT há muito tempo, e ele é envolvido aí saiu uma nota, está dando entrevista de solidariedade contra a invasão. Obviamente que ninguém pode concordar com invasão alguma, né? Não existe. No século XX a gente já protestava contra isso, imagina no século XXI. Você tem que ser contra as invasões, né? Não tem que pestanejar. Tá? Agora, uma coisa são os princípios, né? Internacionais, outra coisa é a vida real. A vida real são os americanos, com os interesses deles, e hoje os chineses, os russos, os alemães, e a vida segue, né? Eu acho que tudo isso está acontecendo é consequência das últimas administrações americanas, que erraram muito na política externa, desde o do Bush. Aí a culpa dos Estados Unidos. Desde o Bush, aí o Trump vem e elege como inimigo número 1 da administração dele a China, passa 4 anos gastando energia, agredindo, fazendo hostilidade à China, e vira as costas para a Europa, né? A Europa fez o quê? Sobretudo a Alemanha, incrementou suas relações comerciais
com a Rússia, né, e muito. Né, teve um crescimento extraordinário nesse período aí das relações de cooperação entre a Alemanha e a Rússia. Isso é um problema, porque isso aí esvazia a OTAN. Para que vai existir a OTAN se a Alemanha e a Rússia estão vivendo maravilhosamente bem? Então, a OTAN perdeu função na Europa, né? E, para mim, não tenho dúvida de que esse movimento aí é uma forma deles novamente darem importância, darem energia para a OTAN e inviabilizar as relações da Alemanha com a Rússia. Para mim é isso aí, né? Porque não faz sentido algum você querer colocar a Ucrânia na OTAN, a não ser que você queira criar um conflito na Europa. Certo? E os Estados Unidos estão insistindo nisso, insistindo, não dialogam. Né? Quem assiste aquela entrevista do Putin para o Oliver Stone, que foi dada já faz tempo, ali ele diz tudo. Não dá para você analisar essa questão escutando só os americanos, né? Tem que escutar o Putin, e ali estão as razões, né? O Putin é mais anticomunista do que o Biden. Esse é o primeiro ponto, né? Então isso aí não tem nada de ideológico, é zero ideologia nisso aí. O Putin está dizendo o quê? Olha, a União Soviética só perdeu com a história, a Rússia só perdeu com a história da União Soviética. Não teve um secretário-geral do Partido Comunista Soviético que de alguma maneira tivesse beneficiado a Rússia. Todos eles prejudicaram a Rússia, abrindo mão de território, né, como o caso acho que foi o Nikita Khrushchev, que doou a Crimeia para a Ucrânia. Né? O Stalin também não era russo, porque nenhum deles era russo. Então, assim, para equilibrar a federação, eles colocavam esse excesso de poder nas mãos da Ucrânia, da Geórgia, dos outros países, né? E deixavam a Rússia submetida, porque, afinal de contas, ela era um poder imperialista dentro daquele bloco. E ele reclama que a Rússia só perdeu com isso. Aí, quando caiu a União Soviética, toda a conta ficou para a Rússia pagar, e a Rússia teve que pagar toda a conta. Agora é o seguinte... Então, o Putin pôs a culpa até no Lenin. Até no Lenin, os bolcheviques sobraram para os bolcheviques. Não, ele começa claramente dizendo o seguinte, olha, o Lenin, certo, deu independência para esses caras aí que não tinha que ter dado. Isso aí é Rússia, não tem nada de Ucrânia. A Ucrânia não existe. Isso é invenção do Lenin. Ele começa falando isso, né? Aí depois não só criaram o país, quando desmontaram, ao invés de adequar o território para deixar as faixas onde tem a grande população russa com a Rússia, deixaram com a Ucrânia. Confusão, né? Aí agora a denúncia que eles estão fazendo é de que o exército ucraniano está infestado de neonazista, tá? De gente que quer fazer confusão. Aí o Putin começou a avisar os caras, olha, não dá, não põe a Ucrânia na OTAN, que não tem jeito, não façam isso. Tanto que a ida do Macron para lá não evitou, o Biden não mexeu um dedo para mudar isso. A ida do Olaf lá também, o Putin não mudou, o Biden não mexeu um dedo. Foi aquela mulher da Inglaterra lá, foi um horror. Na entrevista coletiva dela com a chanceler britânica, com o russo, os dois pararam na frente da imprensa. O russo, olha, não adianta vocês ficarem vindo aqui para dar lição de moral na gente, para ficar ensinando princípios morais para a gente. Isso aí não interessa. E aí, na hora que ela terminou de falar, ele virou e foi embora da entrevista coletiva, deu as costas e nem cumprimentou a mulher. Certo? E o Biden quietão lá. Por quê? Porque os americanos querem que o circo pegue fogo, para estragar as relações comerciais da Rússia com a Europa. É isso. Essa é uma leitura, né, Rocha? Essa é uma leitura com viés. Claro que o jogo está no tabuleiro e cabe a gente tentar entender todas as peças, a perspectiva de todas as peças e tudo mais. Mas essa é apenas uma leitura, né? A outra leitura é uma leitura que a gente não deve esquecer também, que o Putin tem um caráter altamente autoritário, né? E que ele invade um país que é soberano. Né? Mas então, o cara da Ucrânia é igual ao Putin, é autoritário também. Mas aí, nesse caso, os Estados Unidos poderiam invadir Cuba, hein? Poderia. Ou é diferente? Lógico que poderia. Porque Cuba é autoritário, os Estados Unidos... Não invade por quê? Porque foi feito um tratado, um acordo. Né? Eles não mexem... o acordo estabeleceu o quê? Os russos não invadiriam a Turquia para impedir os mísseis lá dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não invadem Cuba para impedir os russos. Acabou. Esse foi o acordo que foi feito e está sendo cumprido.
Mas essa coisa de ser eu estou ressaltando mais o autoritarismo do Putin porque foi ele que invadiu, né? Ele não foi o invadido dentro dessa perspectiva, porque senão a gente poderia pensar assim, porque o presidente da Ucrânia é um populista, antissistema, ator de televisão, humorista, mas ele guarda, inclusive, algumas semelhanças na perspectiva antissistema e populista com o Bolsonaro, senão também a gente pode invadir o Brasil também, porque também nós elegemos uma pessoa mais ou menos com essa categoria. Então, isso não justifica, embora a gente saiba que não foi lá o melhor presidente e a sensação de segurança ter um presidente desse numa situação dessa. Mas ele foi contra os tratados internacionais também. Então, assim, não é só de um lado, você tem de outro lado também a gente não deve esquecer o que foi afetado. Luciano, eu compreendo isso, eu entendo tudo isso, sou advogado, esse negócio dos tratados internacionais, dos princípios, é o seguinte, se isso aí funcionasse, o Iraque não tinha sido invadido, o Afeganistão não tinha sido invadido, a Líbia, a Síria, a confusão no Egito, todo mundo respeitaria os tratados e o mundo seria uma maravilha. Mas não é assim que funciona, certo? A gente sabe que é um absurdo completo você querer colocar a base da OTAN na Ucrânia. Os russos não vão aceitar. Isso não tem princípio que sustente isso. Por que a Rússia não entra na OTAN? Porque os americanos não deixam. Se você tivesse assistido aquela entrevista do Oliver Stone, ele fala disso nela. Tá? Ele fala, olha, nós pedimos para entrar na OTAN. Mas eles pediram mesmo. A questão é o seguinte, ele disse que pediu com o Clinton, ninguém sabia, entendeu? Ninguém sabia, de repente ele fala, não, pedi, e aí? Tá, mas se hoje, o argumento que eles vão usar é o seguinte, a Rússia não pode entrar na OTAN porque a Rússia tem base militar em território estrangeiro, você não preenche o requisito para entrar na OTAN. Porra! Tem base militar em território estrangeiro, você não pode entrar na OTAN, então tem que tirar todo mundo dentro da OTAN. Esse que eu acho que é um problema. Eu acho o seguinte, a gente está convivendo com os restos do fim da Guerra Fria, a gente não conseguiu desmontar toda a ordem que existia na Guerra Fria. E ela ficou, em parte, aí, e hoje a gente vai ter que conviver com uma nova reconfiguração da economia mundial. Então, enquanto os Estados Unidos é um poder unipolar, né, na década de 90, início da década de 2000, então ele dava conta de levar essas coisas. Agora, as coisas mudaram, porque a Rússia se fortaleceu, né, o peso aí do petróleo, de commodities mesmo, né? Que a Rússia, e as relações com a China. E a China, então, assim, a China que é o poder ascendente, né? É isso que o pessoal fala de armadilha de Tucídides, né? Quando tem uma potência emergente e outra potência declinante, a chance de guerra é muito grande, né? Então, assim, o que preocupa nessa invasão da Ucrânia é que esse negócio não parar aí, né? Porque a Ucrânia, assim, parece que muita gente já está fazendo isso, né? Dançou, a Ucrânia dançou, não tem muito o que fazer, os tanques já estão lá em Varsóvia, né? Então vamos conter. Kiev. Você falou Varsóvia. Não, é porque eu estava pensando no Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi a única aliança militar no mundo até hoje que atacou seus próprios signatários. Você faz uma aliança militar para defender, a aliança ataca você. É fantástico. Então, o Pacto de Varsóvia acabou, mas a OTAN não acabou, e agora a gente tem uma nova reconfiguração econômica e política do mundo, né? Então, a possibilidade de outros conflitos no mundo, né? E a questão de Taiwan é muito clara. Eu não acho que a China vai atacar Taiwan nos próximos 10 anos. Eu acho que não ataca, porque o plano da China, ela já mostrou muito claro, eles querem ser uma potência mundial até 2049.
quando faz 100 anos da Revolução. Então, eles pensam no longo prazo. E aí, quando eles forem uma potência, obviamente que eles vão retomar Taiwan, não tem a menor dúvida. Agora, como que o Ocidente vai reagir a isso, vai ser um problema muito sério. Luciano, nós temos um precedente, tá, que eu acho que vai resolver o problema da Ucrânia, na minha opinião, e vai resolver o problema de Taiwan também, tá? Que é o Panamá. Certo? Um belo dia, os americanos atravessaram a fronteira, entraram no Panamá, prenderam o presidente, levaram o presidente preso para ser julgado e cumprir pena nos Estados Unidos, certo? E extinguiram as Forças Armadas do Panamá. O Panamá hoje é um país sem Forças Armadas, desmilitarizado. Tá? É o que vai acontecer com a Ucrânia. Ponto. A Rússia não quer, essa conversa de que a Rússia quer o território, quer tomar a Rússia imperial, eles não vão fazer isso, porque eles vão entrar, tirar os caras, vão extinguir as Forças Armadas, vão desmilitarizar e vão dizer assim, isso aqui é uma zona neutra. Quer entrar no mercado comum europeu, não tem problema nenhum, certo? Mas vai ter que ser uma zona neutra e desmilitarizada. Ponto. Está resolvido o problema. É isso que ele está dizendo, né? Ele está dizendo literalmente que é isso, que essa é a condição para a paz. Foi o que os americanos fizeram no Panamá, sabe? Contra todos os tratados internacionais. Eu vi alguém defendendo, né, a solução finlandesa para a Ucrânia. A solução finlandesa é essa? Eu não sei dizer. Não, é diferente. Porque é o seguinte, a Finlândia tem uma história diferente da Ucrânia, certo? Embora na Segunda Guerra, ambos se tivessem se insinuado a entrar na guerra do lado dos nazistas, certo? E de fato a Ucrânia entrou, a Finlândia não, porque a União Soviética invadiu a Finlândia antes de... Ele invadiu a parte da Polônia, daquele tratado com o Ribbentrop e o Molotov. Inclusive, o coquetel Molotov vem dos ataques russos. O nome coquetel Molotov, em homenagem ao Molotov, vem dos ataques russos na Finlândia. Isso. Na Finlândia. Aí é o seguinte, a Rússia faz o tratado com a Alemanha, toma aquela parte da Alemanha, e em seguida ela vai para cima da Finlândia. Por quê? Porque havia um movimento do Churchill de colocar tropas na Finlândia para, eventualmente, se fosse o caso, atacar a Rússia, tá? Se fosse necessário. E também existia a relação do governo muito próxima do governo finlandês com o governo nazista, do Hitler, certo? E estava claro que a Finlândia ia entrar na guerra do lado da Alemanha, né? E o Churchill estava fazendo esse movimento para tentar evitar isso e se posicionar frente à Rússia. O que a Rússia fez? Invadiu a Finlândia. No primeiro momento, na primeira tentativa, foi rechaçada a invasão, os finlandeses conseguiram resistir, e na sequência, aí o Stalin armou um exército maior e tomou a Finlândia. E tomou e ficou até o final da guerra. Depois que terminou a guerra, eles liberaram a Finlândia, porque, de fato, é um território muito vasto, você não tem como manter aquilo, né? Mas, no caso da Ucrânia, não. A Ucrânia, eles entraram, tomaram, quando estavam botando o exército nazista para correr, e não saíram mais. Né? Não saíram mais. Não, mas por que a Finlândia... A Finlândia e a Suécia não pertencem à OTAN. Não pertencem à OTAN. Né? Qual seria a solução? Elas têm armamento e não pertencem à OTAN. Então, qual seria a solução? Porque tem cérebro. Por que eu vou ficar do lado da Rússia, certo? Aliado à OTAN? Não, mas olha, veja só. Ganha. Veja só. A primeira bala vai lá, né? Assim, é o seguinte, toda vez que teve uma invasão de algum país europeu, Alemanha, França, Suécia, na Rússia, aqueles países que estão no meio ali, aqueles povos, Polônia, Ucrânia, eles apanham na ida e apanham na volta, entendeu? O que você vai fazer com ficar se armando contra a Rússia? Então, a Finlândia, ela fez o óbvio, e é difícil fazer o óbvio, né? Ela fez o óbvio. O que ela fez? É um país soberano, neutro, não se mete em confusão e ninguém arruma confusão para ela, acabou. Convive bem com os países do Ocidente e maravilhosamente bem com a Rússia, pronto. É o que a Suíça fez também, né? Agora, essa guerra também vai acabar em uma semana, né? Porque segunda-feira termina a guerra. Vai derrubar o governo,
Um passeio de final de semana, Luciano. Vai tão desequilibrado. A gente pode falar que é uma guerra do carnaval, então. É isso aí. Termina na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinza, acabou tudo. Eu, francamente, quero confessar a vocês, eu acho inacreditável essa posição da Ucrânia. Não consigo entender. Eu entendo tudo, entendo a posição dos americanos, o jogo dos americanos, entendo a posição dos russos, certo? Entendo a posição da França, da Alemanha, que estão ali no meio dessa confusão. A Inglaterra querendo apitar num terreno que ela saiu do mercado comum europeu e quer falar, quer dar palpite agora no negócio. Então, eu entendo tudo. Eu não entendo a Ucrânia. Eu entendo a Finlândia. A Ucrânia eu não consigo entender. Que perspectiva, Rocha? Por que você disse que você não entende a Ucrânia? Em que sentido? Por que eles querem entrar na OTAN? Essa pergunta, assim, ninguém... Eu ouvi 300 explicações de 300 especialistas, de 300 entendidos no assunto, e ninguém me explicou a razão pela qual a Ucrânia quer entrar na OTAN. Tem medo da Rússia. Mas a Lituânia e a Letônia entraram na OTAN, né? E estão ali do lado também. Para a Rússia não faz diferença isso. Porque é o seguinte... O problema é que a Ucrânia é outra dimensão, né? Não, é o seguinte, a Ucrânia impede a entrada da Rússia no mar do Sul. Então, quando congela aquele hemisfério, a Rússia não consegue navegar, porque congela tudo, certo? Mas ela tem saída para o Mar Báltico tranquilo, para os outros mares lá para cima. Agora, para o mar ali de meio, para chegar no Mediterrâneo, tá, e sair no Pacífico, aliás, no Atlântico, ela precisa da Crimeia, ela precisa daquela saída ali, tá, que é o lugar que fica mais quente o ano todo. O Rocha, é por isso, inclusive, que foi a região dos ataques, né? A maneira como foram os ataques foram ao norte e ao leste, foi de uma maneira formar um corredor que garanta o acesso. É isso. Né? Não, assim, a Rússia já conseguiu, a Rússia, com a anexação da Crimeia, a Rússia já tem o acesso ao Mar Negro e bases militares, tem tudo. Então, já estava... Não, mas a Ucrânia é o seguinte, a Ucrânia é o celeiro da Europa, é o maior produtor de grãos da Europa, a Ucrânia. Mas, Roberto... A Ucrânia tem urânio, a Ucrânia tem potássio, que é fundamental, né? O Brasil é um grande importador de cloreto de potássio da Rússia, que a matéria-prima sai da Ucrânia, potássio e... Qual é a NPK mesmo? É nitrogênio, potássio e fósforo. Né, os fertilizantes. Fertilizante, fundamental. A Ucrânia é fundamental para os fertilizantes. Agora, além disso, esse não é o fator mais importante, porque isso aí você, com relações comerciais, você resolve. A questão se a Ucrânia entra para a OTAN, aí, Luciana, para entender isso, todos aqueles portos, aquelas bases portuárias que tem no sul da Ucrânia, vão ser da OTAN. Certo? Fica bonito para a Rússia. Certo? A Rússia vai ter um problema imenso com isso. Né? Então, por isso que o ataque está sendo por aí. Eles vão tomar aquilo ali e não vão devolver mais. Certo? Porque se um dia a Ucrânia entrar na OTAN, não vai ter navio dos Estados Unidos, da OTAN, entrando por ali, porque ela vai bloquear aquilo ali. Aquilo ali é o acesso dela para o mar. A OTAN já tem as bases na Turquia, que é o outro lado ali do Mar Negro. Mas você viu que o Erdogan está quietinho, está de saia justa, ele é da OTAN, mas ele não quer confusão com a Rússia. A OTAN pediu para bloquear lá aquele estreito, ele não fez nada, mas ele foi contra, ele foi contra a invasão. Foi contra a invasão, porque está no quintal dele, né? Mas ele não tomou nenhuma decisão geopolítica que afetasse negativamente a Rússia. Ele não tomou nenhuma. E você tocou nesse ponto. Então é o seguinte: não é bobo, você tem um mar, que você tem a Turquia de um lado e a Ucrânia do outro. Certo? Se os dois forem OTAN, a Rússia está estrangulada. Quer dizer, isso aí não. Aí eu pergunto, qual é a razão, do ponto de vista dos ucranianos, não dos americanos, não da OTAN, mas do ponto de vista puramente dos ucranianos, qual é a razão para essa gente querer entrar na OTAN? Não, é porque eu entendo, é o seguinte, isso é igual time de futebol. A torcida
por exemplo, a torcida do Atlético não combina com a torcida do Flamengo, né? Então, se a torcida do Flamengo entrar no Pacto de Varsóvia, o Atlético vai entrar no Pacto na OTAN, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Então, o que está acontecendo? A Ucrânia, ela quer se afastar da Rússia, quer fazer uma opção pela Europa, então a OTAN é a garantia que ela não vai ser atacada. Agora... não tem problema. A Rússia não é contra, nunca foi, e nenhum outro país daquela região, daqueles países entrarem no mercado comum europeu. A Rússia, aliás, ela quer entrar, né? Ela nunca foi contra isso. O problema é a OTAN. Não, pois é, estou dizendo o seguinte, a Ucrânia, ela está num período de querendo se afastar da Rússia, então ela entendeu que entrar na OTAN seria uma maneira dela se garantir, né? Só que ou ela teria de fazer isso muito rápido, né? Porque o que acontece é o seguinte, depois que entrasse na OTAN, aí pela cláusula lá que todos os países da OTAN teriam de defender a Ucrânia, aí a coisa complicava. Pois é. Mas demorar a entrar na Ucrânia, provocar a Rússia, gerou essa situação, né? O Putin fez uma pergunta para um jornalista, numa entrevista coletiva. Ele disse o seguinte: olha, vocês estão vindo em nossa direção, nós não estamos em direção a ninguém, nós estamos exatamente no mesmo lugar. Vocês é que estão vindo para cá, tá? A Inglaterra, a França, a Alemanha, através da OTAN. Então é o seguinte, a Ucrânia entra na OTAN, certo? Hoje a Crimeia é um território anexado pela Rússia. E há uma demanda internacional da Ucrânia para retomar a Crimeia. Aí a Ucrânia entra na OTAN. Passo seguinte, o que a Ucrânia vai fazer? Vai nos atacar na Crimeia, para retomar a Crimeia. O que aconteceu? Uma guerra mundial. Porque aí nós não vamos guerrear contra a Ucrânia, vamos guerrear contra a OTAN. Em termos de realpolitik, né, é completamente compreensível, né? É isso, né? Acesso a mercado, acesso... Né, tem alguém ali dizendo, não, o objetivo é aquele Nord Stream, né, que a capacidade daquele gasoduto que sai lá da região de São Petersburgo ali e vai pelo mar até a Alemanha, né, que dobra a exportação de gás, né? E inclusive a Alemanha essa semana parou a certificação do novo gasoduto, né? Que aliás esse gasoduto foi construído, vamos lembrar, Alberto, desde o primeiro momento ele foi construído contra a vontade dos americanos e dos ingleses. Eles o tempo inteiro criaram um empecilho, usando a Noruega, usando a Dinamarca para tentar impedir a passagem do gasoduto por ali. Certo? E, finalmente, essa obra foi levada pelos alemães na barrigada. Eles foram enrolando os americanos, os ingleses, a OTAN, e foram passando com o gasoduto. O gasoduto está pronto. Está pronto. Ser certificado para começar a operar. E ele para a certificação agora, tudo bem, ninguém é bobo, né? Está no meio da guerra, para a certificação, deixa passar, baixa a poeira e volta a certificar. Isso daí não tem problema. Mas, assim, vamos aumentar um pouco mais. Essa semana teve o seguinte, tem aquele sistema de compensação bancária. É o SWIFT. Mas aquilo ali, o SWIFT, se aquilo ali for bloqueado, o problema é que aquilo tem um impacto gigantesco. Eles não vão bloquear de jeito nenhum. Não, rapaz, os americanos e os ingleses propuseram bloquear e a Alemanha bloqueou, falou, não, de jeito nenhum, isso aí não tem cabimento. As relações da Alemanha hoje com a Rússia comerciais são muito intensas. Fruto do cochilo dos americanos. O que acontece é o seguinte, o SWIFT é utilizado para todas as transações, você imagina, até o cara do pequeno negócio, eu já recebi pagamento, e você tem que mandar o código SWIFT, não tem jeito, né? É um sistema internacional de pagamento, você faz uma palestra, alguém vai te pagar, diz, olha, quem vai te pagar é alguém lá de fora, aí você tem que ter o código SWIFT, né? Então, assim, isso daí, imagina, né? A quantidade de negócios, desde os grandes negócios até os pequenos, né, de transação entre a Rússia e a Alemanha, que é o principal, né, o Rocha, que você está falando, mas entre a Rússia e todos os países da Europa, todos os países, a Alemanha, de longe, o mais importante, mas Rússia e Polônia. Quem se colocou contra foi a Alemanha falou, isso não, de jeito nenhum, ela não aceitou.
Então, é o seguinte, Luciano, só para explicar a minha posição, eu não sou a favor de maneira nenhuma, isso é um absurdo, né? Agora, a gente não pode ficar discutindo princípios com o mundo desse jeito que está aí, porque não adianta, né? Os americanos não respeitam, os russos não respeitam, os chineses não vão respeitar também na hora que tiver que fazer alguma coisa, vão fazer, né? Isso é violado todos os dias. Então, o que está acontecendo é que isso vai ter que vai surgir uma explicação a hora para dizer por qual a razão da vida real que motiva a Ucrânia a querer entrar na OTAN, certo? Sabendo que a consequência seria exatamente essa que está acontecendo agora. Não, na verdade, a minha colocação foi só no sentido de dizer que havia leituras diferentes, para colocar esse aspecto, porque eu acho que para entender você tem que ver as várias perspectivas, sem dúvida nenhuma isso. Eu só fico pensando, eu não sou, longe de mim, alguma especialista de União Soviética, nem de nada, mas eu fico pensando se não tem um histórico aí também. Será que essas afetividades, porque às vezes essas afetividades passadas, históricas, importam de alguma maneira? A Ucrânia passou experiências não muito positivas em relação ao pertencimento à União Soviética, né? E me lembro que tão logo acabou a União Soviética, aqueles países que se desvencilharam, né, da União Soviética, do leste europeu, eles tinham uma experiência de uma lembrança do autoritarismo de uma maneira muito negativa. Então, eu fico pensando até que ponto, não sei, não sou especialista, mas eu fico pensando assim, diante da sua indagação, até que ponto esse histórico não foi pouca coisa que a Ucrânia passou. Né, você pegar o resgate histórico aí... Holodomor, né? Holodomor. Exatamente, Holodomor, que foi uma coisa que eles passaram muita fome, né? E gerada pela... geração. Aprende na escola, né, Luciana? A pessoa aprende na escola isso, as crianças aprendem, está no livro de história. E além do mais recentemente também, na década de 70, década de 80, ainda tinha essa lembrança do regime autoritário e tudo. Então, até que ponto não pode ter um pouco de aspiração desse sentimento, desses valores também ocidentais? Fico só pensando, assim, não sou uma especialista. Luciana, as pesquisas lá mostram o seguinte, os jovens ucranianos, eles querem ser europeus, ocidentalizados, entendeu? Eles querem estar dentro da Europa. Né? Roberto, os jovens russos também querem. Eu imagino também, viu? Todo mundo quer isso aí. Agora, em relação a isso que a Luciana falou, quero pontuar, eu já fui algumas vezes para lá, tá? E vou muito para a Alemanha. Ninguém naquela região, se você for na República Tcheca, na Romênia, na Bulgária, o país que era do PCdoB, a Albânia, e todos aqueles lugares ali, certo? Se você for, você vai ter um elemento comum ali, desses povos. Ninguém gosta de alemão e ninguém gosta de russo. Ponto. Isso é quase que uma unanimidade ali. Da Polônia, da Eslovênia, até a Albânia, a Ucrânia lá embaixo, ninguém gosta de alemão e ninguém gosta de russo. Ponto. Certo? Isso precede a Segunda Guerra. Certo? Sempre foi assim. Eles não se gostam, porque eles viviam... A vida desse cara foi fazendo guerra. Né? É isso. Entendeu? Agora, os jovens, certamente, depois dessa experiência aí, vão querer um país neutro. Né? Se você vê a pesquisa hoje lá na Ucrânia sobre a neutralidade, não, vamos parar com isso, nós queremos ser neutros. Imagina. Não, eu não entendo, viu, Rocha, diante disso, esse presidente da Ucrânia, por que ele não cedeu, né, e não disse, não, eu não vou entrar na OTAN. Acabou. Era muito simples, né? O cara que disse não ia entrar na OTAN... Entrou na Constituição, Alberto. Eles conseguiram colocar uma emenda na Constituição então o presidente não podia contrariar a Constituição. Aconteceu o seguinte, em 2014 tinha lá um presidente, que eu não me lembro o nome, que era pró-Moscou. Aí eles fizeram um movimento, derrubaram o cara na mão grande, né, na marra, deram um golpe, e puseram um pessoal lá que é pró-Ocidente.
e, em seguida, alterar a Constituição. E aí a Rússia, naquela ocasião, quando foi alterada a Constituição, já falou, não aceito, não quero saber, e se fizer, eu vou tomar minhas providências. Como diz eu sempre cito um episódio que ocorreu comigo aqui, tem um grande amigo aqui que é advogado, e ele começou a atender um mexicano, que tinha sido preso aqui em Curitiba, acusado de ser um super traficante e tal. E um dia ele me ligou, falou, Rocha, vamos tomar um vinho, tem uns 2 mexicanos aí que vieram aqui. Tequila. Vamos tomar um vinho. Aí eu peguei uns vinhos e falei, vamos lá no Expedito, então, lá na casa do meu pai. Aí fomos para casa do Expedito com os 2 mexicanos, esse meu amigo advogado e os 2 mexicanos. E, aí estamos tomando vinho, batendo papo, os mexicanos extremamente agradáveis, os caras assim, super gente boa, um papo maravilhoso rolando e tal. E lá na 3ª garrafa de vinho, aí o Expedito falou assim, escuta, o que vocês vieram fazer aqui? Nós vamos conversar com fulano, tem assuntos que a gente precisa resolver com ele, umas informações que ele precisa nos passar e tal. Aí o Expedito perguntou, mas e se ele não falar com vocês, não passar as informações para vocês? Ele, aí nós teremos que nos reportar a outras pessoas. Aí o Expedito falou, então é o seguinte, os ucranianos perderam o juízo, né? Ô Rocha, você me lembrou do México aí, a frase do Porfírio Dias, né? Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. A gente pode botar pobre Ucrânia, tão longe de Deus, tão perto da Rússia. Tão perto do Putin. Porra, cara. É uma pena que tenha acontecido isso. Podia ter sido resolvido, eu acho que tivesse uma ação mais proativa dos americanos, isso teria sido evitado. Agora, os americanos, fiquem com a impressão de que o Biden não quis mexer. Aliás, tem uma acusação do Trump na campanha eleitoral de que o filho do Biden tinha uns negócios... Sim, de petróleo, não é um negócio assim? Não era uma coisa assim? Exatamente. Então, assim, eu não sei. Está esquisito isso aí. Um dia alguém vai me dizer por que a Ucrânia quis entrar nessa... É aquele baixinho que resolve se meter na briga de 2 maiores do que ele. Não sei. Agora, comentando a situação do Biden, né? Assim, é muito uma sensação assim de fragilidade que ele passa muito grande, né? Porque ele fica o tempo todo falando, vai invadir, vai invadir, vai invadir. Aí, primeiro, a gente ficou, esse cara está enchendo o saco que vai falar que vai invadir. Mas você viu, estavam sabendo, né? Estavam sabendo, hein, Eustáquio? Direitinho. Mas quando invade, aí você fala assim, então o cara já está preparado, ele já sabe tudo que ele vai fazer. Aí ele marca a entrevista para o dia seguinte, aí ele marca para 1 hora, passa para 2 horas, passa para 3 horas. Eu falei, se o cara já sabia que vai invadir, ele já devia estar com tudo pronto, né? Eu acho que o maior perdedor disso, não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas o maior perdedor dessa história é o Biden. Agora, isso daí, Rocha, sendo ele, primeiro, vai ter eleição de meio termo agora nos Estados Unidos, né? Os democratas vão perder a maioria, né? E pode ser que percam, tanto na Câmara quanto no Senado. Pode ser. Agora, já aponta para uma eleição presidencial muito complicada, né? Está longe, tem muita coisa que vai acontecer aqui até lá, mas já aponta, e o Trump está quietinho também, né? Relativamente quieto o Trump está. Né? Não, ele está metendo o pau no Biden. Não, sim, mas eu digo, mas ele não tem como defender a invasão também, entendeu? Não tem como defender a invasão, mas a declaração dele foi assim, esse Putin, puta que pareça, que eu falei que esse cara aí ele é assim mesmo. Tal. Mais ou menos o que ele falou é o seguinte, comigo o Putin não faria isso. Tal, Lógico que não, porque ele ia conversar com o Putin antes. Assim, você falou um negócio aí, que é assim, o Biden falou, ele vai invadir, ele vai invadir, ele vai invadir. Por quê? Porque ele sabia quem invadia. Ele sabia, isso é uma coisa planejada, tinha informação lá de dentro do Kremlin, isso aí não tem dúvida nenhuma. Tudo bem, mas se ele sabia que ia invadir, por que ele não tomou uma providência de ir até Moscou ou chamar o Biden ou marcar um encontro em outro lugar e sentar e resolver o problema com o Putin? Não faça isso, entendeu? Eles não recuaram na questão da OTAN. E não recuaram, para mim, certo? Não tem sentido você fazer uma confusão dessa por causa da Ucrânia. O que é a Ucrânia? Né? Aí, é um belo país e tal, mas não... Né? E foi criar uma confusão dessa da OTAN com a Rússia
Assim, não, o que eu acho que é importante na diplomacia é o seguinte: é ter evitado a guerra, né? E todo esse sofrimento que vai colocar essa tensão no mundo todo, né? Ainda mais no meio da pandemia, porque é o seguinte, tanto a Ucrânia como a Rússia, eles estão no auge da Ômicron lá, né? Então, assim, essa guerra está fazendo aumentar a pandemia, está fazendo aumentar as mortes, etc. Então, isso teria de ser evitado. Agora, o que acontece é isso, que os Estados Unidos não recuou dessa... Porque também fica difícil, né, Rocha? Quer dizer, você chega num ponto que é o seguinte, o Putin fala grosso, a Rússia ameaça, aí os Estados Unidos diz que não vai mais apoiar a Ucrânia, pega mal também. Então, isso devia ter sido feito com muita antecedência. Mas, Eustáquio, assim, o Fidel Castro morreu jurando que se tivesse céu ou inferno e ele fosse para o céu, para o inferno, e encontrasse o Nikita Khrushchev, o Nikita Khrushchev ia apanhar. Ele ia bater no Nikita Khrushchev. Porque o que o Nikita Khrushchev fez? Fez exatamente isso que você está falando. Eles começaram a meter os mísseis em Cuba, tá? Enganaram o Fidel, começaram a enfiar mísseis em Cuba, o Fidel entrou na fria e recebeu os mísseis, os americanos descobriram e começou a crise. Na hora que começou a crise, o que o Nikita Khrushchev fez? Recuou e levou os mísseis embora. O Fidel queria matar o Nikita Khrushchev, deixou o Fidel tirou a escada e deixou o Fidel com o pincel na mão. Pincel na mão. Ficou com o pincel na mão. Agora sim. Então, com essas experiências todas, eu fico impressionado como é que o pessoal não articulou isso antes, entendeu? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Por que os americanos ficaram tão passivos e por que a Ucrânia entrou nessa fria? Não tem explicação. Assim, não tem explicação pública, né? Eu acho que, de alguma maneira, assim, depois que a coisa já tinha sido feita, eu acho que o Biden fez bem ao deixar claro que não haveria intervenção militar americana ou da OTAN. Eu acho que ele fez bem, ou seja, para que a questão não deixasse de ser local, para ser uma coisa mais ampla. Eu acho que, de alguma maneira, fortaleceu a OTAN, deu um freio de arrumação e um fortalecimento. Com certeza vai ter repercussão na eleição, mas, dada a situação de agora, é melhor fazer isso do que avançar e ser pior, e aí a repercussão vai ser mais negativa ainda, porque vai ter impacto na economia, que a situação dos Estados Unidos já não é boa agora, já não conduziu bem para chegar bem até agora. Então, assim, ou seja, dada a situação, né, não sei também quanto que o Putin ia querer conversar, porque ele se negou a conversar no dia anterior com o presidente da Ucrânia. Ele chamou o Putin para conversar e ele não atendeu o telefone. Então, assim... As tropas já estavam a caminho, Luciano. Eu concordo com o Rocha aí, que é o seguinte, se o Biden sabe que não vai entrar em guerra, porque, assim, como a Ucrânia não pertence à OTAN, a OTAN não tem a obrigação de defender a Ucrânia, tá? E se o Putin invadisse, ninguém vai querer começar uma terceira guerra mundial, porque se os Estados Unidos começam a invadir, vai começar a terceira guerra, a troco de nada. Então é o seguinte, se o Biden já sabia que ele não ia mandar tropa, tá? Que ele não ia deter a invasão, tá? Ficar só avisando para o pessoal, vai invadir, eu tenho informação, isso fica ridículo, porque você tem uma potência militar, você tem uma aliança internacional, tá? E aí o cara vai invadir, você sabe que ele vai invadir. Mas ele colocou... que ele vai invadir e você não faz nada. Faz nada, foi patético. Mas tem retaliação econômica, gente. Mas é mínima, Luciana. Isso não vale nada. Não vale nada. O cara tem 600 bilhões em dólar. Tem 600 bilhões. Tá? Ele tem relação com vários outros países. Então, assim, ele pode ficar 20 anos lá, sem depender desses acordos. E se a Rússia está tendo prejuízo, a Europa também está tendo, porque 40% do gás da Europa vem da Rússia. Da onde que ele vai tirar esse gás?
Então, assim, eu fico impressionado com o Biden, como que se ele sabia disso tudo, como que ele não se preparou? Entendeu? O que me impressiona é o seguinte, a Luciana lembrou bem aí, o Biden dá uma declaração dizendo que não ia entrar na guerra, que ele ia anunciar sanções econômicas. Bom, isso ficou claro, foi quantos dias antes do desfecho que o Biden deu essa declaração? Aliás, isso já estava claro antes, né, que os americanos não iam entrar em guerra, porque a Ucrânia não era da OTAN. E esse bobo da Ucrânia deixa para ligar para o Putin na hora que as tropas já estavam entrando na Ucrânia. Aí o Putin nem atendeu o telefone dele. Porque ele já sabia também, né, cara? Todos os sistemas de informação estavam funcionando. Você vê que é um negócio muito planejado a entrada, né? Tanto os tanques aqui, tanto a velocidade é tal. Para um planejamento desse, hoje em dia, é impossível não vazar. É impossível não vazar, é um fato. Agora, assim, o meu filho conhece a Ucrânia, conhece Kiev, principalmente. E tem até amigo lá. Ele ligou para o amigo dele lá na semana passada, o amigo dele, não, isso é exagero, não vai ter invasão, não vai ter nada. Então, o povo estava acreditando que não ia ter invasão. Estava acreditando que não ia ter invasão porque achou que o presidente, uma hora, ia ter bom senso e, chega, vamos tirar esse negócio da Constituição, vamos cuidar da nossa vida, que nós não nascemos para isso. É isso. Mas aí foi, né? Agora, é isso que eu não entendo, a Ucrânia com aquele exército michuruca diante da Rússia, o cara insistir nisso, não dava, né? Então ele não está acreditando, estava achando que o Putin estava blefando, né? Pode ser, o cara resolveu pagar para ver, agora vai cair. Eu não sei o que vão fazer com o humorista lá, se vão matar ele. Não, ele vai para o exterior, vai virar um Guaidó. Guaidó, né? Um Guaidó. E aí a Rússia vai colocar alguém de confiança, vai mudar a Constituição. A Constituição, Eustáquio, você vai lá e muda. Você diz, olha, não tem jeito, a pressão da Rússia é imensa, vamos mudar a Constituição, acabou. Né? Então, por que a Ucrânia não mudou a Constituição? Tinha que mudar, entendeu? E dizer, não vamos entrar na OTAN, acabou. Simples, a Ucrânia agora tem que saber que o caminho é esse, não é possível. Eu acho que o Putin está mandando, eu tenho certeza, né? Ele está mandando essa mensagem, né, porra? Não entre na OTAN, acabou, você vai ficar em paz, mas não entre na OTAN. E aí, acabou o assunto, não é possível, é só guerra hoje? Não, mas se fosse, voltar para o Brasil, né? Se fosse o Mourão, ia ter guerra, porque o Mourão falou que sanção econômica não adianta, você tinha de mandar tropa. E aí o Bolsonaro mandou ele ficar calado. Mas olha, isso aí é uma loucura, né? A relação do presidente, não existe uma relação, né, entre os dois, não existe, simplesmente não existe. O presidente vem publicamente falando, não, ele não está autorizado a falar, e quem fala sou eu, e acabou. Troço maluco. Há muito tempo que está assim, né? Não é agora, já faz muito tempo. Não, mas isso aí é sério, Luciano. Você tem uma crise internacional, aí o presidente fica calado e o vice-presidente fala que tem que entrar numa guerra. É uma coisa de louco. Então, o bom disso tudo, Alberto, que lá na Ucrânia a coisa é trágica. Aqui apesar do presidente da Ucrânia ser comediante, o nosso aqui não é comediante, ele é trágico, mas vira piada, ele vira piada. Eustáquio, a gente fica achando que o Bolsonaro é o que tem de pior no mundo. Aí, quando aparece um negócio desse, vem um monte de informação da Ucrânia, coisa que a gente não sabia, né? A gente não sabia, não acompanha a Ucrânia. Você viu, eu botei na minha conta do Twitter, né? O cara, antes de ser presidente, era humorista e tinha um programa de humor no qual ele era o presidente da República. Você imagina o que é isso? Um país elegeu o humorista que fazia um programa no qual ele era o presidente. É muito pior que Bolsonaro. E aí tem um vídeo. Aquela peça, eu botei lá o vídeo que ele está no parlamento, pega 2 metralhadoras e mata todos os deputados que estão no plenário, cara. O cara foi eleito. Agora, você imagina, nós que pensamos, elegemos um cara que disse que quilombola não serve nem para procriar. Os caras lá elegeram um cara que no programa humorístico fuzilou todos os deputados. Olha a loucura. E votaram nele justamente porque ele era antissistema. Eles confundiram assim, claro que ninguém é tão
limitado no sentido de confundir de verdade. O que eu estou querendo dizer eles fizeram uma associação entre o personagem, que em última instância era absolutamente antissistema, que era isso que você falou, que essa imagem, esse fragmento do programa reproduz exatamente dele matando todo mundo do Congresso, ele, com esse discurso antissistema, antipolítica, precisamente como o Bolsonaro, agravado pelo fato dele ter esse programa humorístico, desse personagem, ele ganha a eleição. Ou seja, você vê o nível do coisa, e a mesma coisa, o populismo é uma espécie de Danilo Gentili de lá, entendeu? O cara da televisão fazendo graça é eleito, cara, você imagina, como é que você monta um governo? Danilo Gentili eleito, como é que você... Eu acho que isso aí, é muito parecido. O Ucrânia e o Brasil são muito parecidos. Aí olha o seguinte, aí saíram imagens, eu depois fui verificando se era verdade antes de publicar, de 2018, 2019, dentro de um shopping em Kiev, um shopping lá importante, numa avenida, que depois eu vou falar o nome, mas dentro do shopping em Kiev, na escadaria do shopping, uma suástica. Uma suástica. Imagina se isso acontece no Brasil, num shopping de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não acontece. Tá? Aí, detalhe, só para concluir, Rocha, esse shopping em Kiev, a avenida, o nome da avenida é do cara lá que foi líder da caça aos judeus na Ucrânia. É o nome da avenida. Olha o que diabo de país é esse, é um país de fascistoides. Não tem nada a ver o Brasil, você vê. Teve um cara que estava num bar lá no interior, não sei o quê, usando uma suástica no braço, o cara é processado. Lá não. O nome da avenida é o nome do cara que perseguiu e matou os judeus na Ucrânia, 1 milhão de judeus. Porra, cara! Essa história de neonazista lá, isso é verdade, Rocha? É verdade. É verdade, é o seguinte, o preocupante é que tem esses episódios que o Alberto fala, e depois da queda do muro, eles foram derrubando as estátuas do Lenin, do Stalin, tirando toda aquela... que, aliás, não eram russos, né? Não tem nada de russificação. Mas os russos também tiraram as estátuas. E tiraram os nomes também, tinham todos aqueles nomes. Aliás, o Putin reclama... São Petersburgo mudou de nome. Exatamente. Exato. Justamente disso que o Putin reclama. Não teve russificação nenhuma, porque quando acabou o negócio, os caras derrubaram tudo, acabaram com tudo. E aí é o seguinte, o problema de derrubar a estátua, só não pode no Brasil, né? A gente derruba uma estátua aqui do Borba Gato, o pessoal se ofende. Mas lá pode derrubar do Stalin, do Lenin, pode sair quebrando tudo, que todo mundo acha ótimo, maravilhoso. Aí é o seguinte, mas nesse caso aí, o preocupante é que esses neonazistas foram para dentro das Forças Armadas. Eles ocuparam estamentos dentro das Forças Armadas da Ucrânia, certo? E eu acho que isso é que explica, não as questões étnicas e tal, mas eu acho que isso que explica o fato do presidente não poder recuar diante da Rússia, porque faz sentido. Estamento militar, e o Putin sabe disso, certo? Então ele vai fazer um strike dentro dessas Forças Armadas. Não, ele vai ter que mudar toda, né? Vai ter que mudar toda ela, né? Não vai ter jeito. Não, faz todo sentido, Rocha, faz todo sentido. Isso aí gera também problemas sérios, né? Depois, né? Porque você fazer uma mexida assim de cima numa guerra, numa ocupação, isso vai gerar ódios históricos, assim, que a gente não sabe a consequência que vai ter no futuro. Mas, cara, ali é o pessoal acostumado com ódios históricos. Ali todo mundo vive de ódios históricos. Até diminuiu, né? Eles estão na primeira geração que não tem isso, né? Digamos assim, vai ser residual. Não... Cara, aquilo ali é o que eu digo, né? Com toda sinceridade, aquilo é Ásia. Aquilo não é Europa. Aquilo é Ásia. Né? É Ásia, é óbvio que é Ásia. Bandeira nazista num shopping, porra. É a Ásia. Ô, Alberto, eu vim hoje preparado para te fazer uma provocação, eu tinha até esquecido, e agora que você falou isso, eu vou fazer. Porque o Alberto é o seguinte, ele acha que a Europa, o Ocidente e tal, estão guiando a humanidade vai seguir, né? Mas, Alberto, como é que você explica que a gente está numa guerra, numa pandemia, e vem o relatório do IPCC aí falando que a gente vai estar num colapso ambiental?
Cara, olha só, o modelo europeu, eu vou dizer até o modelo europeu, até em inglês, né? Dominou o mundo. Eu só estou dizendo assim, não estou se é bom, se é ruim, eu estou dizendo dominou. Alguma coisa isso significa. Né? Os ingleses inventaram o capitalismo e os ingleses inventaram a democracia. Todo mundo caminhou para o capitalismo e está todo mundo caminhando para a democracia. Pronto, é só isso que, né, deu errado porque a população cresceu demais, colapso ambiental. Nem tudo é feito para dar certo, cara, entendeu? Não estou dizendo, né, o sistema é o que está aí. Né? A democracia liberal é ruim para lidar com pandemia, porque as pessoas se acham livres, ela é boa para viver em momentos de não excepcionalidade. Quando vem um momento de excepcionalidade, ela não é boa. Paciência, a gente vive mais momentos normais do que de excepcionalidade. Não tem jeito. Tá falando isso, o Stack falou também, e a Luciana tocou num ponto, que é a questão da antipolítica. Assim, eu acho que vão ter que inventar algum mecanismo, certo, para a democracia se defender da antipolítica, porque não é possível. Sim, o que acontece, veja só, o Rocha, o que você está dizendo, vou fazer uma formulação idêntica à sua, só que pensando a engenharia institucional. O que você está dizendo é o seguinte: os outsiders, né, humorista, Bolsonaro, estão conseguindo entrar com maior facilidade. Né? Não era assim, né? O sistema era mais fechado para os outsiders. Então, os políticos têm que refletir isso. A gente vai ver agora, olha, eu lamento muito o que aconteceu com o PSDB. Né? PSDB e PT, em algum momento, tiveram a faca e o queijo na mão para fechar o sistema e dizer a disputa será daqui para frente somente entre nós dois. Não fizeram! Não fizeram! Como faz isso? Como teria feito isso? Reduzindo o número de partidos políticos. O que vai acontecer agora? Próxima eleição, este ano, né? Quem são os dois grandes puxadores que vão formar os dois maiores partidos na Câmara dos Deputados? Lula e Bolsonaro. PT e PL. Serão os dois maiores partidos, muito provavelmente, ao fim dessa eleição. Podia ter sido o PSDB. E Bolsonaro não teria sido presidente. Então, o que os sistemas têm que fazer? Os sistemas têm que tentar fechar a entrada de figuras, de pessoas antipartido e antissistema. Né? O primeiro passo para isso é reduzir o número de partidos. Não é a solução, mas sem isso nada é possível. Só uma outra provocação. Os Estados Unidos têm dois partidos praticamente, e entrou um outsider que é o Trump. Sim, por isso que eu disse, impossível não é, é possível, tá aí, você acabou de dizer. Só que, porra, imagina você tendo muitos, aí é que não dá mesmo, né? E mesmo assim o Trump foi devidamente detido, o Trump não entrou em guerra, né? Trump é um mentiroso e solapa, né, o sistema de outra maneira. Mas, por exemplo, essa indicação dessa mulher para a Suprema Corte, ele seguiu o livrinho, né? A indicação não foi dele, Trump, ele nem conhecia a mulher, foi dos republicanos. Então tem um elemento institucional muito forte, justamente porque é um partido grande, entendeu? Então, se nós não dermos, não percebermos a importância disso, se o caso como esse que você falou, com perfeição, né, mesmo com dois partidos ainda aparece um Trump, imagina com 5, 6, 7, 10, 20, 30 partidos. Não dá. Você entendeu? Então, o que o Rocha falou, estou juntando o que você falou, o que o Rocha falou. Nós temos que, o sistema político, as pessoas, os políticos, politicões mesmo, eles têm que proteger o sistema dessas figuras antissistema. Deixa eu só fazer aqui, eu achei aqui uma coisa que é o seguinte, eu orientei um trabalho que era sobre o populismo e pegava alguns estudos de caso e o Zelensky estava entre os estudos de caso. Só uma frase aqui para vocês verem qual que era esse perfil dele. Primeiro, olha, filho de imigrantes judeus, formou-se em Direito, mas desde 17 anos fazia competição de comédia. Né? E ele tinha esse programa que o Alberto chamou, que chamava Servidor do Povo, sim, e que era uma crítica assídua aos políticos que dominavam a política. O Servo do Povo era um programa de comédia política sobre um homem comum que se transformou presidente, né? E que ele chega, então ele quer mostrar, na verdade, como um homem novo e honesto, com princípios, e uma pessoa importante, uma pessoa inteligente, capaz de superar aquela situação. Ou seja, é sempre o mesmo discurso, o outsider. Ou seja, o político, né, o mundo político como o mundo da corrupção,
e ele, vindo de fora, uma pessoa comum, absolutamente comum, que é capaz de levar uma coisa Luciana, nova. Eu aqui estava refletindo, né, no que você estava falando, no que eu falei aqui também, Rocha, todo mundo aí fazendo uma síntese. Né? No início dos anos 2000, PT e PSDB tiveram a faca e o queijo na mão para botar uma cláusula de barreira, né, e impedir coligação de tal maneira que eles se tornassem os dois grandes partidos dominantes. E estaria disputa entre os dois, uma elite paulista empresarial e uma elite paulista empresarial por dentro do PSDB e uma elite de trabalhadores, de movimentos sociais que misturava Nordeste com Sudeste. E essa é essa disputa, uma disputa totalmente civilizada e não esse mané que está aí na presidência. Entendeu? Um baixíssimo clero, mas eles não fizeram isso, negligenciaram isso. E os sistemas no mundo se defendem. Como é que a França se defende? A França se defende. Como é que o Reino Unido se defende? Sistema eleitoral distrital, só tem 2 partidos. Como é que a França se defende? O presidente é eleito no mês seguinte, em plena lua de mel, o país inteiro amando o presidente, eleito a Assembleia Nacional. Aí o partido do presidente passa o trator. Então, todos os países criaram um sistema de defesa do seu sistema político. E o Brasil não, ele está aberto para qualquer mané chegar aí, Huck ser candidato, Bolsonaro ser candidato. Não é assim que a banda toca. Não é assim. O sistema tem que se proteger justamente desses aventureiros e se protege oligarquizando a disputa. Lamento, mas é assim que se faz. O nosso nível de democratismo chegou a tal ponto que quase que nós chegamos a aprovar essa tal da candidatura avulsa. É um absurdo. Um absurdo. Uma sandice completa. Você entendeu? Então você tem que fazer isto, não tem saída, cara. Ninguém faz. Federação partidária. Tem uns partidinhos que têm 100 anos de idade, que estamos apegados afetivamente a eles. Provocação. Estamos apegados afetivamente a eles. Não tem voto, mas tem 100 anos. Então eles têm que continuar a desistir. Então vamos fazer a federação. Porra, não dá, vai pegar cara. Aquele zagueiro que começa a chutar o ponta e continua chutando lá na pista, depois que está fora do campo. Mas eu concordo com essa ideia do Alberto, mas só que eu acho que a democracia, além dela ter esses, vamos dizer assim, essas ameaças internas, ela tem uma outra ameaça externa, que é o seguinte: se você pegar lá o Golden Data, a democracia no mundo está recuando. Não me vem. Olha só, e você, inclusive, Eustáquio. Eu mandei. Essa era a provocação, Eustáquio? Eustáquio. Essa é a segunda. Eu estou irritado com você. Durante essa semana, eu mandei para Eustáquio um livro que o meu filho me falou. Foi publicado em dezembro agora. Né? E a Luciana sabe, a Luciana fez um comentário belíssimo. Um livro de um casal lá de autores, 2 autores, um homem e uma mulher. 100 Years Life, né? As pessoas que nasceram em 2007 nos países desenvolvidos, olha isso, porque é um número, né, que tem número 100, né? Não é 90, não é 80, é 100. Né? Todo mundo que nasceu em 2007 nos países desenvolvidos, metade vai viver mais de 100 anos. No Japão, metade vai viver 107. Ou seja, nós aqui que estamos nesse programa, quem está nos assistindo, o nosso IDH, metade das pessoas do nosso meio social que nasceram em 2007 vão viver mais de 100 anos. Porra, isso é impressionante. Esse livro lida com todos os dilemas que vamos ter com isso. A gente vai demorar a se dar conta disso. Né? Porra, a adolescência vai ter que ser estendida, você vai poder ter mais de uma profissão na vida, você vai ter que se aposentar muito mais tarde, você vai poder recriar sua vida em algum momento, porque é uma vida longuíssima, cara, como a gente nunca imaginou. Olha isso, isso é uma loucura. Menos, Alberto. Lá vai. Você viu aí, Rocha? Eu faço a provocação, aí o cara é muito malandro, ele vem com um negócio de menos, com gracinha, com como é que é? Gíria de adolescente, porra. Você tá de brincadeira, Eustáquio, você tá de brincadeira. Não, veja só, eu concordo em grande parte com o que você falou. Primeira coisa, esse livro é de 2016, tá? Não foi publicado agora. Ou seja, ele é antes da pandemia. Então foi republicado. Tá? Ele é antes da pandemia. Segundo, eu não concordo com esse negócio que metade das pessoas vão viver 100 anos. E aí, o comentário que eu fiz lá
na mesma sequência lá da Luciana, foi o seguinte, que a ONU está fazendo as projeções e ela vai divulgar as projeções em junho. E aí, com essas projeções da ONU, eu vou discutir com você com mais fundamento. Tá? Eu não acho que vai chegar a 100, mas pode chegar a 80. Chegando a 80, já atende em grande parte o que você está falando. Por quê? Pessoal, quando teve a independência do Brasil, isso está no meu livro, tá? Eu vou fazer propaganda aqui do meu livro, é o seguinte, quando teve a independência, a esperança de vida no Brasil e no mundo era 25 anos. Caraca! Em 2019, era 75 anos. Então, nos 200 anos da independência, a expectativa de vida multiplicou por 3, de 25 para 75. E isso acontece que você falou. Por exemplo, eu terminei a minha tese de doutorado com 40 anos. Tá? Se a esperança de vida fosse aquela do início da independência, eu nem tinha feito doutorado. Você não tinha feito doutorado. Você agora vai poder fazer 2 doutorados, pô, é só ter saco. Isso, não, então, isso. Depois eu fiz pós-doutorado, etc. Por quê? Porque eu sei que a minha esperança de vida é mais distante, então eu posso investir em capital humano, etc. Então, o aumento da esperança de vida, eu concordo plenamente com você, é uma questão fundamental. Agora, por isso que eu estou falando, menos porque aquele neste livro está exagerando 100 anos. Neste livro, eu que lá, minha data de nascimento, 66, aí está lá 67, está 91. Então, a turma que nasceu no mesmo ano que eu, nesse DH, tá? É 91 anos, porra. E faz sentido, cara. Meu pai está com 90. Entendeu? Faz total sentido. Todo mundo se cuidando mais, hábitos alimentares novos, mais saudáveis, hábitos de exercício, né? Por exame. Cara, uma dúvida, Eustáquio, você que acompanha muito também isso, eu não sei se você sabe de cabeça, quando é que foi criado o remédio para controlar a pressão? Não deve ser uma coisa muito nova, não, hein, cara? Eu não sei quando o Churchill viveu, tinha remédio de pressão? Eu não sei se tinha. Imagina, cara, só sobrevivia quem tinha pressão normal, quem tinha pressão alta morria cedo, porra. É incrível isso, cara. Olha vacina, quando eu era criança tinha 5 vacinas, hoje tem umas 30. Porra! Não, e olha só, eu achei bastante interessante esse livro pelo seguinte, ali fala da idade, né, de vida, mas se a gente até relaxar essa componente da idade de vida e pensar da idade de trabalho, né? Antigamente as pessoas se aposentavam com 50 e poucos anos, então assim, era inimaginável a pessoa com 50 anos ainda estar correndo atrás de ferramentas, skills, para que pudesse se capacitar para permanecer no mercado de trabalho, né? E isso hoje a gente faz, ou seja, as pessoas com 50 anos ainda, você falou do doutorado com 40, as pessoas estão fazendo isso. E, ao mesmo tempo, eu achei bacana, porque a lista de coisas que a gente precisa fazer é um eterno equilibrar pratinho, né? Porque aí tem que cuidar de network, tem que cuidar de informação, tem que cuidar da saúde e de vários aspectos. Porque, inclusive, existe uma cobrança social para isso. Ué, não é à toa que a gente recebeu nos nossos grupos de WhatsApp o senhor Eustáquio remando da lagoa. Ele não lê o livro, mas já pratica o que está no livro. O remador do brejo. Eu aposentei, mas eu trabalho mais agora, depois de aposentado, com esse negócio de rede social, do que antes. Porque, você está de brincadeira. Você dá esse depoimento, eu vou te sacanear. Vou dizer o seguinte, então, você nunca trabalhou, porra. Não é possível que rede social faça alguém trabalhar. Eustáquio! Escrevendo livro, escrevendo artigo, fazendo live, não sei o quê, mais do que eu fazia antes. Agora, o que eu falei menos, Roberto, eu concordo com a ideia, isso que a Luciana falou é perfeito. O que eu estou falando menos é o seguinte, 100 anos eu acho muito. Se você baixar para 90, aí já fica mais razoável. Por isso que eu estou falando assim, vão dar uma trégua nisso aí, colocar no gabinete, vão esperar a projeção da ONU, porque a projeção da ONU vai até 2100. E aí a gente pode ver
se é 100 anos, se é 90 anos, se é 80 anos. O cara, olha, 2 acadêmicos, um lá pertence lá a Oxford, All Souls College, e o Eustáquio aí dizendo que o livro está falseando com a verdade. Quer dizer, você não está dizendo explicitamente, mas está deixando assim, né, Eustáquio? Você malandramente está deixando nas entrelinhas, só porque o cara trouxe uma notícia positiva. Não é possível, não acredito. Vai remar. O autor é esperto e pôs 100 anos, porque 100 é uma data que atrai todo mundo. Atrai todo mundo. É igual o seguinte, tem um cara que falou o seguinte, a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, tá? Esse cara, eu acho que ele é um gênio, porque é o seguinte, quer dizer, pode ter nascido ontem, né? Como eu vou já morrer daqui a 150 anos, eu não vou ter como questionar o que ele está falando, entendeu? Porque eu só vou saber se vai viver mesmo daqui a 150 anos. Então, isso é o maior truque que tem. Eu falo assim, não é falseável, entendeu? Não, você tá de porra, Eustáquio, você sabe, você é um demógrafo, você é uma pessoa séria, intelectualmente sério, apesar de ter se tornado um remador, mas você é intelectualmente sério. Ô Beto, aqui, ó, eu posso te mandar um negócio seguinte, saiu um artigo na revista Nature mostrando o seguinte, que existe um limite biológico para a vida das pessoas que é 120 anos, biológico. É claro que você pode viver 121 e tal, mas que não tem jeito biologicamente de você aumentar essa longevidade das pessoas, tá? Esse é um artigo fundamentado, eu posso te mandar o link. Manda, eu acredito. Agora, eu tenho amigo que é demógrafo também, que acha que a gente pode chegar a 150 anos. Mas tudo bem, mas 100 está dentro dos 120, é isso que eu, entendeu? Sei lá... Não, longevidade é uma coisa. Você viver até 120 anos é uma coisa. Esperança de vida de 120 anos, não. Isso não claro, tem acidente, tem, enfim, é isso. Né? São poucas pessoas que chegam nessa longevidade. Não, mas estou dizendo, mas você dizer que metade chegou a 100, está dentro de 120, é nesse sentido. Se metade vai chegar a 100... Tudo bem. O 100 é razoável, por isso que eu estou falando. Eu não estou julgando fora o livro, eu estou só dizendo o seguinte, vamos dar um tempo, porque esse livro foi feito antes da pandemia, vamos ver quais são as projeções da ONU. É isso que eu estou falando. Sim. Vem cá, só para fechar aqui... Fechar, tá já estourando. A pesquisa, essa suposta reação do Bolsonaro... Não tem reação nenhuma. Porra, cara, vocês ficam... Larga de ser mentalidade jornalística simplória, porra. Pega a porra da margem de erro da pesquisa. A margem de erro da pesquisa é 2,2. O Bolsonaro subiu 2, está dentro da margem de erro. Subiu, cara. Calcula aí, o que é 2% em 2.000 entrevistas, né? 20 questionários lá, né? 40 isso aqui não pode ter um errozinho, você caiu uma coisa errada, teve um soluço, isso está previsto dentro da margem de erro, né? Está previsto, entendeu? Então esquece, você precisa de indicadores mais consistentes, né? Para indicar, não que eu não acho que ele vai subir, mas não teve ainda esse motivo, a economia está... mas, assim, além das pesquisas, tem aí aqui e ali, gente falando que ele tem potencial para se recuperar no governo e tal. Sim. Eu acho que ele sobe, eu acho que ele pode crescer um pouco, sim. Eu acho que mas não ameaça o favoritismo de Lula. Essa que é a questão, você entende? Tá, mas qual é o efeito disso? Tem, por exemplo, Luciano, na terceira via. Tem ainda... Acaba com ela, de vez, né? Eu vi um dado ontem que explica que você pegando a manifestação espontânea, tá? A pesquisa espontânea, chega a quase a 70% a quantidade de eleitores que indicam um candidato na espontânea. Diz que isso aí nunca aconteceu em eleição nenhuma, é um negócio assim devastador. Tá? Então, existe oxigênio para a terceira via? Eu acho que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, de um estudo que a gente está fazendo na universidade, é qualitativo, com 100, a gente fez no Google Forms, então, na verdade,
super qualitativo, porque não tem amostra, perguntas abertas, as pessoas respondiam e tudo mais. Então, primeira coisa, você via muito assim, uma frequência muito grande desses 200 questionários de perguntas abertas, pessoas falando que o governo era regular, tá? Eu estou falando do discurso, não estou fazendo projeção para além das 200 pessoas, não, que isso não me permite. Mas você tinha, assim, as pessoas falando que o governo era regular, aí, em quem que você vai votar? Aparecia muita gente que avaliava que o governo era regular e que votava no Moro, ou regular ou negativo, votava no Moro. E na hora que perguntava assim, quem que você não vota de jeito nenhum e por quê? O ódio do Lula era um ódio muito crescente, era muito forte. A sensação que dá é o seguinte, por hora ele está no Moro, mas na hora que chegar mais perto, a chance dele mudar e, de fato, uma vez as redes todas mobilizadas e ele, de fato, já comprar a campanha do Bolsonaro, já no primeiro turno, é bem provável. Então, assim, eu acho que tenha alguns da terceira via, não digo os de Ciro, claro, os de Ciro são diferentes, alguns da terceira via que acham que o governo Bolsonaro está irregular ou pode estar dizendo que está um pouco ruim, mas diante da aversão ao Lula, com essas campanhas muito mobilizadas, isso mais perto da eleição, eu acho que no primeiro turno pode ser que o presidente Bolsonaro já capta um pouco desse voto do Moro, que já vai direto para ele e tudo. A impressão que eu tenho lendo isso aí. Então, enfraqueceria, a percepção que eu estou tendo é que enfraqueceria mais do que fortaleceria a terceira via. Pessoal, já está super longo. Vamos encerrar agora? Ademã, como dizia o Ibrahim Suede. Ademã.